pouco o pessoal aparecendo na live aí. Sei que tinha uns vídeos pra eu ver. Deixa eu reiniciar aqui. Aqui a minha timeline do YouTube tá cada vez mais aleatória, velho. Aqui, ó. Tá cada vez mais minha aleatória essa timeline do YouTube. Tem Jojo agora no Kiona Boken, que agora o Renan tá assistindo. É, doideira. Devil May Cry, o filme humano, que doideira. Jesus versus Deus grego. Rapaz, eu tô vendo que minha timeline do YouTube tá muito boa. Stranger Things, agora que eu comecei a assistir. Aí tem o Misael. Mas tem coisa aqui. Pô, tem coisa me recomendando aqui do ano passado. Vafurina casada com coisa. É. Pô, eu fui em HD 4K, hein? Foi HD 4K. Bom, eu ia assistir um vídeo, era desse cara aqui mesmo, do Zera. Vamos lá. Poxa, pelo Zeraverso, teve um que eu ia assistir que ele lançou uma pedrada aqui. E teve desse cara aqui que ele falou. Se eu não me engano, acho que eu ia assistir era do Gojo. Se eu não me engano, né? Eu ia ver qual é que eu ia assistir aí. Eu sei que eu assisti, foi o do. A da Nora. Da Toitica aqui vai ser zoação. Deixa eu ver aqui, peraí. Eita, rapaz, calma aí. Ó, deixa eu ver aqui. Ó, eu já tinha visto aqui da. Não, da 2B não vi. Dá pra sobreviver a sentada da Titã. Eu vi o da Hornet, eu vi também do Dragão. Dá pra desbargaçar o dragão do The End. Eu vou ver isso aqui só de meme, velho. Ele fez um vídeo futuro do canal, né? Mas vamos continuar aqui, né? Bom, tem esse videozeiro que eu ia assistir. Só lembrando, o canal dele vai estar na descrição aí, pra quem quiser assistir. Vou só parar aqui mesmo na hora só de falar mesmo, tá ligado? Muitos de vocês aqui, vamos lá. perguntam pra mim sobre a questão de como funcionam os jogos da Royalverse, de ligação deles, né? O Zenless Zone Zero tá no mesmo universo do Genshin? O Genshin... Lá vai. Se eu tô reagindo ao vídeo, vocês sabem que realmente é polêmica, porque se ele errar alguma coisa, eu falo, porque ele não sabe de tudo, né? Ele não sabe de tudo. Eu que tô acompanhando a história de pé de rabo, sei mesmo, tá ligado? tá no mesmo universo do Honkai? Como é que funciona isso? Eu já fiz alguns vídeos explicando, mas eu acho que eu nunca parei pra analisar todos os jogos da Royal. Ele não parou pra analisar porque ele não viu o Tale of Themes. Se ele não viu o Tale of Themes, pode esquecer. Como assim, Kevin? Ele não viu o Guns também. Porque o Tale of Themes, ele agora tá elaborando coisas agora do próprio Honkai Verso. Eu já falei várias e várias vezes. Se ele não trouxer, eu já sei que nem compensa trazer esse vídeo aqui. E principalmente Guns N' Roses. Se ele não trouxer os universos babilônico, escolar ou familiar, pode esquecer que esse vídeo aqui pode empurrá-lo. Pode esquecer. Tu tem contato com o Zera? Não, rolou umas treta aí, ele fez pra me bloquear e tudo. De uma só vez. Sempre eu falei sobre o universo Umas treta muito antiga. Honkai, Nunca mais me desbloqueou. Genshin, Mas eu assisto o conteúdo dele porque é bom, tá ligado? Eu gosto do conteúdo dele. Ele só não vê o meu. Honkai Ele tá pensando que tá perdendo. Impact, o Star Rail. Sempre eu falei nesse sentido, mas eu nunca analisei, eu acho, no geral. Quantos jogos a Royal tem? Quantos jogos ela criou? O primeiro jogo foi o Fly Me to the Moon. Inclusive, eu fiz vídeo sobre a lore aqui no canal. Tem vídeo aí. Tem o Zubiegal Kawaii, que é o Honkai Gakuen. No vídeo... Os vamos pegar o Kawaii, na verdade, não tem lore, não. É só tu... a lore tua é com base no que tu tá vendo lá, tá ligado? Total que foi um vídeo de teoria muito tempo atrás. Talvez eu refaça o vídeo de teoria, né? Talvez eu refaça, né? Passado, eu acho que quando eu fiz a tier list, eu falei que o Zubiegal Kawaii era o Honkai Gakuen 2, mas não, eu errei. É o Honkai Gakuen... Pera aí, só vem aqui que eu tô agora... Eu tô branco. Pera aí, agora sim, tô branco. É desinformado. Cara, o Zera... Vamos ver o vídeo primeiro, depois a gente fala se ele é desinformado ou não é. Calma aí, vamos ver primeiro o vídeo. Aí se ele for desinformado, eu digo bem que na cara dura. Não tenho medo de dizer não. Honkai Gakuen 2 é o Guns Gyoze, que é o outro jogo da Royal, que o Zubiegal é como se fosse um protótipo, né? Aí eles lançaram o Guns Gyoze. Aí tem o Guns Gyoze, tem o Honkai Impact Third, o Tear of Themis, o Genshin, o Star Rail, o Zenless. Aí tá pra lançar agora o Nexus Anima, o Petite Planet e o Vassapura. O Fly Me to Ele chama Vassapura, eu chamo de Vassapura. É meio complicado de considerar ele em algum mundo, tá ligado? Porque eu vejo mais... Ele esqueceu de falar do Legends of Sahara. Caraca, eu joguei Legend of Sahara, ensinei como jogar, ele não jogou. Zeira, recomendação, viu? Se estiver vendo meu vídeo, reage aí joga aí o Legend of Sahara. Eu joguei, cara. Tem até vídeo do canal ensinando como se joga. Como sendo... Eu considero, sabe? Mas eu vejo mais ele como sendo uma concepção das ideias iniciais ali da Royal sobre o universo que eles queriam criar. Instauraram a Kiana, questão de lua, essas coisas. Que a gente vê muito nos jogos hoje em dia. O primeiro jogo, de fato, que tá em um universo, eu pelo menos considero o Guns Gyoze. Porque o Zubiegal Kawaii é um protótipo. O Guns é o primeiro jogo, de fato, que a Royal lançou. Bora ver.
Se o Zera realmente vai manjar mesmo, tá ligado? Brau! Lançou pro Ocidente, Oriente, e aí, desde o começo, antes mesmo do Genshin ser criado, a Hoyo já tinha um plano de criar um universo Honkai, que é, como o próprio nome fala, um universo que envolve os jogos da IP Honkai, que já é uma coisa muito importante. Eu sempre falei sobre o universo Honkai como sendo todos os jogos da Hoyo faz parte dele, mas não parece que é isso. Tem muita gente que tenta forçar, mas tal jogo tem, ó, tipo os Zenless. Os Zenless tem Os Zenless, ele quase não tem referência, é muito pouca referência que tem lá. os etéreos lá, que tem a lua, que não sei o que, então faz parte do universo Honkai. Eu particularmente não sinto isso. Eu sei que tem referência, tá? Essa questão de lua Tem referência, ele acertou, referência. é uma referência. Por exemplo, lá no Tear of Thames não temos ligação com Honkai West, mas tem muita referência. Teve o Aeon, que foi mencionado agora, o Eiwarra, que até eu gravei vídeo sobre isso. O Eiwarra foi mencionado lá no Tear of Thames. Teve as Melusines também que foram mencionadas. Foi mencionado também o prego, o prego de coisa lá. Prego não, uma relíquia que caiu do espaço. Foi mencionado muito boneco Romo. Foi mencionado viagem de sonho, universo separado. Foi mencionado muita coisa, então tá aí, né? Uma dica pro Zera, dar uma olhada no vídeo aí lá. Tem o nosso vídeo também lá da história completa lá de Tear of Thames, eu coloco as referências do Honkai Verso tudo lá no vídeo até onde eu encontrei. Tem até referência à Árvore do Sul lá, aquela Árvore do Sul lá da Segunda Chave Divina, que também tem referência no próprio Tear of Thames. Então, cara, de alguma forma é o Honkai Verso que interligar tudo, tá ligado? E eu também acho que o Zero ele não viu também aquele vídeo Petit Planet, que é o negócio do beta, que foi mencionado os criadores dos Ethereums lá no Petit Planet. Então, cara, acho que ele não viu, tá ligado? Mas eu acho Acho que não vamos tirar precipitações antes, né? que o Zenless, por exemplo, ele não faz parte do universo Honkai. Então, basicamente, nesses jogos da Hoyo, a gente tem aqueles que fazem parte do universo Honkai e aqueles que estão dentro de outros universos. Isso não necessariamente separa tudo de uma forma muito agressiva, sabe? Porque o multiverso existe. Dentro desses jogos da Hoyo, o multiverso existe. Então, de algum jeito, pode Deixa eu haver... ver aqui, no Guns Gyozi nós temos, eu já gravei todo o universo escolar, tem o universo base, né, que é da história principal, aí tem o universo Honkai, que a gente não sabe quase nada de lá dentro do universo Honkai, que é um... Então tá que a Kiana foi fechar as portas do universo Honkai mais a meio, nunca mais voltou lá no Guns, aí tá tendo agora o arco da Academia Honkai. Lá no Retrospective teve o arco do Familiares, que eu tô gravando agora, esses dias aí, vou voltar a gravar hoje, eu acho, que é muito familiar. Teve o arco também do universo escolar. O universo escolar eu já terminei de gravar tudo, então eu tô esperando sair os próximos capítulos. E ainda não comecei o Babilônico ainda, mas eu quero começar o Babilônico ainda. Que o Babilônico é enorme, cara. Sem falar os Olden God, né? Que tem tudo no meio. É uma loucura, tá ligado? Quero gravar isso ainda restante ainda. interação Que de é os universos separados, né? um outro mundo com o pessoal do mundo do universo Honkai. O universo Honkai não é um multiverso. Que eu saiba, que eu entenda, antigamente eu achava que era um multiverso, né? Por conta das contrapartes. Geralmente quando a gente vê, por exemplo, na Marvel, multiverso, tem uma contraparte. Aí é o mesmo personagem em um outro universo. Mas no universo Honkai não é bem assim. Existe o multiverso, mas o universo Honkai é um universo só. Um dos criadores da Hoyo, né? O Kai Haoyu falou que é um universo. Eles também disseram que queria criar tipo um universo da Marvel, um universo Honkai. É por isso que a gente vê contraparte, que é uma coisa importante pra você definir quais jogos estão no universo Honkai ou não. Então vamos lá, o que tá no universo Honkai? Guns Gyoze é o primeiro jogo. O Fly Me to the Moon eu considero, mas eu não sinto tanto ele assim nesse universo. Eu fico entre lá em cá também, Truzeiro. Eu fico entre lá em cá. Porque, cara, Entre lá em cá, tá ligado? só E o tem... Zombegal também. Mas o Zombegal também, tá ligado? Se tem Kiana no meio, tem multiverso. Teve a Kiana, foi o primeiro jogo da empresa, não sei. Aí dá pra botar aí no balaio. Aí outro jogo que também faz parte do universo Honkai, o Honkai Impact Third, obviamente. E o Honkai Impact, ele já tem mais semelhança com o Guns, porque é como se fosse uma linha alternativa do Guns. Só lembrando, o Guns Gyozi... só lembrando. Inicialmente, pra quem acompanhou nossos capítulos dos mangá, que a gente leu os mangá do Impact aí, tudo. A gente leu as Light Novel, Visual Novel. O Honkai Impact inicialmente nem era pra existir. Eles foi... tipo assim, a história inicial mesmo do Honkai Impact começou no mangá do Guns. É um mangá todo preto e branco, tá todo preto e branco, gravado no canal aí, todo traduzido em português, todo traduzido mesmo, tem até as páginas tudo traduzido, colorida. E inicialmente, o Honkai Impact, ele era pra ser tipo uma DLC, igual a DLC Fire Mode que tem lá no Guns, né? Inicialmente. Aí,
Lá no mangá, fala Deomanes, boa noite. Aí lá o mangá, lá no início do Honkai Impact, a gente vê o... A gente vê... Por exemplo, nós temos a Chloe, Kaguya, a Sakura e uma menina lá que é... Eu acho que não sei se era a Luna Schifferia, que inclusive são personagens do Guns. Lá no início do Honkai Impact, da história que é lá, inclusive do Guns, mostra os personagens, dando realmente uma ligação completa ao Guns também. Então, tipo, um monte de coisinha, tá ligado? Não sei se eles queriam fazer uma outra história do Guns e aí acabou virando um outro jogo, não sei. Um bagulho. Ele realmente, o Zera não correu atrás do mangá que a gente correu atrás. Então, tá aí um ponto negativo pro Zera que ele não correu atrás e não leu os mangá. Pô, os mangá tá atrás no canal, o Zera não foi correr atrás. Olha assim, mas o Impact também faz parte do universo Honkai. O Guns Gyozei, esse nome é pro ocidente, mas no oriente, lá na China, eles chamam de Honkai Gakuen 2. Então, também é um jogo da IP Honkai. Você pode estranhar, né? Pô, Honkai Impact Third fazer parte do universo Honkai faz sentido, mas Guns Gyozei, tem nada de Honkai aí, mas também faz parte. Aí o Tear of Themis, tem gente que diz também que ele faz parte. Eu tenho minhas dúvidas da mesma forma. Ele não leu. Pode ser que tenha referência, pode ser que tenha referência. Questão de lua, alguma coisa assim. Mas, cara, você não vê contraparte nesse jogo. Ele destoa muito dos... Não, Honkai Impact 3, reescreveu a antiga história de Ganzuzi, não tinha hatch Ganzuzi. Na verdade era Anjos, né? Ela era outro nome, era outro nome lá. Mas era um jogo de Eti, garotos que usavam magia fugindo da escola. Inclusive teve a referência do High School of the Dead, inclusive, muitas referências. Outros, se você for pegar o Guns e o Honkai, destoa. Então eu vejo, pra mim, na minha interpretação, o Tear of Themis é um outro universo. Ó, o Tear of Themis, ele realmente é outro universo, pra usar ele que não sabe, né? Se um dia ele for ver esse vídeo. O Tear of Themis... Eu que jogo o Tear of Themis, que o Zera, ele deu desculpa de não jogar Tear of Themis, que uma é o inglês, que ele não sabe, hoje eu manjo já, inclusive eu tô falando em faculdade, e os homens que dão em cima da rosa. Pra mim isso tanto faz, é claro que tem cena de sexo lá, um monte de caramba, quer dizer, não mostra, mas fala, né? Mas a questão do universo em si, ele tem sua parte separada. Porque assim, tem os universos de carta, e tem os universos interligados com o capítulo da Stelle, que é o capítulo principal. E tem os capítulos de carta que elabora o universo separado. Lá não são mundos, são universos separados. Por exemplo, a Rosa ela existe na história principal. E na história principal tem os 4 homens que são tipo colegas de trabalho ou em alguma área da história, como por exemplo, eles vão resolver o problema de uma advocacia, ou eles vão resolver um problema. Por exemplo, agora no capítulo 16, que inclusive eu vou gravar daqui pra amanhã, ou depois de amanhã, ou segunda-feira, a Rosa ela tá com o Marius. Aí o Marius tem a parte lá na história que tem o Luke, que o Luke ele tá ajudando o Marius. Aí lá na frente tem a questão do Vilni e tem a questão de que ele tá se reencontrando novamente depois com o Aten. É assim, a história é meio que interligada. Todos os 4 homens se ajudam e estão lá, tá ligado? E, bom, nas histórias dos universos separados, por exemplo, tem o universo separado que é os capítulos floridos, tem os capítulos doces, que são focados apenas em cada homem. Por exemplo, tem o do Luke, que ele é o melhor amigo dela. Tem o do Vilni, que é o psiquiatra dela, que ele sabe que aquele mundo ali todo é falso. Aí que você vai entender como é que funciona o universo total de tudo. Que o universo todo do Tear of Themis, ele é uma falsidade de um sonho da Rosa. Então tal que o Vini falou isso várias e várias vezes, e a Rosa sempre prende ele naquele ciclo. Então tal que ela é a deusa Themis, deusa da justiça. E o Vilni ele é apaixonado por isso, então ele acaba se entregando. Então é tipo um gado. Da mesma forma como tem o Luke. Cara, o Luke, ele gosta do boneco Romo, que tem o Romo lá. Tem o Wei Warra, que foi mencionado na história do universo separado lá, que também tem questão com Genshin, Honkai Impact. Mano, muita coisa boa. E o Zero tá perdendo uma oportunidade boa de trazer conteúdo pra lá, pro canal dele, né? E também teve a sacerdotisa, né? Que ela é uma referência à memoriadora, que ela preveu a morte do Luke, preveu a morte da Rosa. Então tal que os dois morreram, na verdade, ela furta a memória, né? Que ela tava pegando as memórias lá do pessoal e fazendo coisa. Eu até gravei vídeo sobre isso. E também teve os pregos, teve a referência também a Rimeko. Mas teve coisa. Rapaz, o Zero tá perdendo muita coisa. E eu gravei tudo. E se o Zero um dia for ver esse vídeo, ou o pessoal for ver esse vídeo, rapaz, se vocês quiserem, tá bem aqui, ó. Vocês pegam aqui, ó, história completa de Tear of Themis, ó. Primeira coisa que vocês vão ver aqui é meu canal do YouTube, ó. Tá aqui completinho. E também tem o universo grego, né, que elabora antes a história da Rosa. Aí bem aqui tem uma partezinha aqui, ó. Referências do Honkaiverse no game. Pronto, a partir daqui você sabe tudo que tem no game, tá ligado? Eu fiz questão, tem contraparte de NPC, que é a própria... A Ragna, né, que é uma personagem estigmata. Tem a questão também da Kyokusho também.
Tem a questão também dos personagens principais, um monte de coisinha, cara. Então, se vocês quiserem, corre atrás. Se o Zero não correr atrás, eu corri atrás, tá ligado? Então, mais um ponto negativo pro Zero não ter corrido atrás. Não tá dentro do universo Honkai. Aí o Genshin. Genshin, eu falei inúmeras vezes aqui no canal, também faz parte do universo Honkai. Por mais que seja um outro nome, por mais que a IP seja diferente, porque Genshin é considerado como se fosse uma outra IP diferente do Honkai, mas de todo jeito, o Genshin ele foi planejado para ser inicialmente o Honkai 4. Era pra ser mesmo. Só que a Royal, na época lá do Honkai Impact, eles só tinham uma IP forte. Então eles, não, vamos, em vez de chamar esse jogo também de Honkai, vamos chamar ele de Genshin só pra ter uma IP nova, questão lá de investimento da empresa. Mas o Genshin também faz parte do universo Honkai. Por mais que não tenha o nome, por quê? Porque ele tem contrapartes, isso é um ponto muito importante. A gente tem o Venti, que é uma contraparte da Wendy do Honkai. Inclusive, os caras viadaram demais o Venti aqui. Comparado ao Wendy do Guns... Cara, o Wendy do Guns N' Roses mete de bala na Wendy do Honkai Impact 3. Pô, a Wendy do Guns N' Roses tem até namoradinha. Pesquisa aí a Totori, né? Melhor personagem, inclusive. Amor de pessoinha. Felizmente, a Wendy morreu depois que a vontade do Honkai foi lá. Quer dizer, o coordenador da vontade do Honkai foi lá. Fez a bagunça na cidade de Senjou. Rapaz, doideira. Doideira pra caramba. Enquanto no Impact, ela era aleijada e não aguentou muito tempo, tá ligado? Tá bugado aqui o chat, eu vou ter que olhar pelo telefone. Horaide só aparece nos jogos da Royal com menos destaque. Ela aparece com menos destaque. Agora na Academia Honkai o pessoal tá esculambando ela por causa que ela se tornou uma diretora muito preguiçosa. Tô te falando, cara. Eu tô gravando a história da Academia Honkai, eu sei como tá bem. E parece que dá uma quedinha aqui da internet aqui. Ah, não, é minha 5G. Que eu tô na 5G. É a 5G dá esses delay aqui. Tá certo, é a 5G. Vamos continuar aqui. Que é a 5G. Honkai. A gente tem a Raiden, que apareceu no Guns e no Honkai Impact também. Tem gente que diz que a Nahida é a Teresa do Rapaz, eu digo por causa do jeitinho dela, por causa do jeitinho dela, da mesma dubladora, um monte de coisinha, então, Honkai do Guns. O Al Haitan, ele tem muita conexão com o sul do Honkai. Então, se tem contraparte, tem a Kiana também, né? No Genshin tem a deusa desconhecida que é a Kiana. Eu só fala que é a Asmodeus, né, o nome dela. Uma dubladora, não tem o que contestar. Então, sim, o Genshin faz parte do universo Honkai, tanto que ele foi até visto na Árvore Imaginária. Lá no Honkai Impact Third. O que é a Árvore Imaginária? O Zera não conhece o Capitão Varse, né? Ele tem que acompanhar o Capitão Varse. Mais uma vez, Zera, vê o Capitão Varse aí, pô. Vê o Capitão Varse. Imaginária é como se fosse uma ideia teórica, não é literal, ok? É uma teoria de como o universo está estruturado. Tem os ramos, que seria a linha do tempo, as folhas, que seria os mundos, e aí tem o mar de Quanta, tal. Aí é outros conceitos aí importantes. Então Genshin também faz parte do universo. Seria legal se o Zera comentasse sobre o Capitão Varse. Seria legal, mas ele não acompanhou a história que a gente acompanhou, né? Que a gente viu a história inteira do jogo pra fazer o resumo. Tem um resumo de 7 horas no canal, só da história completa do Honkai Impact, envolvendo mangá, evento, um monte de caramba. Mano, já é um ponto negativo, hein? Honkai. O Honkai Star Rail eu não tenho o que falar, né? Pelo amor de Deus. Aí, ó. Nisso que deu assistir com propaganda aqui, ó. Assistir com propaganda da nisso aí. Aí depois o pessoal fala assim, o que? Menino, bota lá no Brave. Brave é o caramba, deixa eu pelo menos dar um dinheirinho pra ele aqui também, pô. Da mesma forma como eu também quero, né? Também tá dentro desse universo. Aqui é escancarado. Tem Bronya, tem Ciri, tem Himeko, tudo do Impact e do Guns. Então, não tem muito o que falar, faz parte desse universo. Aí, como eu falei pra vocês agora há pouco, o Zenless Zone Zero. O Zenless, eu não sinto isso. O Zenless, ele não tem nenhuma contraparte, nenhuma. Até agora, o jogo já tem um ano, diferente do Genshin, que já... Ué, a gente já não tem o Yeshu Yuan, que é aquele cara lá que parece com Blade agora, que é o Yeshu Yuan, que é o irmão da Yeshu Shuguang. Já veio com contrapartes, os Zenless não tem nenhuma. Tem a Elysia também lá, né, que é a Elysia, a Mei lá também, agora dos Caçadores do Vazio, daquele trailer lá, o pessoal dizendo que era referência. Mas o boneco parece. Cara, quando é uma contraparte, como é que você define isso? É pelo visual, mas também, às vezes, tem alguns conceitos, né? O Al Haitan e o Su, por exemplo. Eles não se parecem tanto assim. A paleta de cores é semelhante, mas você vê que o Al Haitan tem uma distinção significativa se comparado ao Su. O dublador não é o mesmo. Como é que a gente define que é uma contraparte? Pois se fosse a Traverse lá do Genshin lá, era a Sirin a Sirin lá do Guns lá. Não, do Guns e do Impact também, a Sirin, a Traverse. Eles compartilham algumas características. Questão de... E a 5G hoje tá com problema. A 5G eu vou botar na 4G. Que eu tô usando hoje a 5G hoje.
E não é minha internet, é a 5G. Tá só o vídeo carregando aqui pra caramba. Eita, rapaz, Paleta tá de cores. chato, hein, essa 5G. Remeter a um pavão, o Sul tem isso, né, uma questão de pavão, o Al Raitan também, se você for comparar, a origem deles, pô, tá ligado a um negócio mais da Índia, o Sul, o Al Raitan também, porque ele tá ligado ao Sumério, que tem inspiração na Índia, então a gente dá pra dizer que é uma contraparte. Os Zenlis, cara, é muito difícil, não tem nenhum personagem que seja semelhante em vários sentidos, tá, não só de aparência, com algum personagem do universo Honkai. Por isso que eu acho que, tem, por exemplo, tem gente que acha que parecido, né, a boneca que lançou agora há pouco, cara, eu falei que ela é a cara da Ganil. Esqueci o nome dela. Ah, Ye Guang, né? A Ye Guang. A Lúcia, eu acho. Eu não Não pesquisei é a Lúcia, não. É a Ye Guang. a fundo, mas as Eu origens gravei a história esses dias. Foi quando? Hoje... foi terça-feira agora, quarta-feira agora. dela não deve ter nada a ver com a Ganil. Zen Zone Zero, na minha opinião, até agora, pelo que eu vi da história, mas não faz parte do universo Honkai. Tem muita referência. Vai demorar um pouquinho, hein? Vai demorar. Eu acho que não tá no mesmo universo. Honkai Nexus Anima, não preciso falar nada. Também tá dentro desse Não sei se o Zera jogou a história, mas eu joguei a história, então eu posso opinar. universo. Tem contraparte aqui. Quer dizer, deixa eu verificar se tem contraparte. Eu sei que tem um personagem literal. O Blade, do Star Rail. Só lembrando, galera, não é o Blade do Star Rail. Ele é o Blade de uma história separada, tão tal que nessa história, o Blade, ele tá caçando uma nova rainha. Porque é o seguinte, a Kafka morreu. A Kafka, ela morreu, ela era a rainha de um grande reino. E nesse grande reino, ela liderava uma galera lá, tá ligado? Uma galera, ela era servida como uma divindade, tão tal que tinha uma personagem lá semelhante também, como a Lobo Prateada, Vagalume, também tinha outra personagem lá que eu esqueci o nome. Aí, o Blade, depois que a menina morreu, ele foi responsável, porque ele era o braço direito, ele foi responsável por encontrar. Mas com aquela maldição que ele tem da imortalidade, ele começou a ficar com alguns problemas. Aí, depois que ele se curou, ele foi parar no universo separado. Como eu falei, tem universos separados lá, são 81 universos separados. Aí o Blade, ele tava no universo separado. Ele viajou, eu não sei como é que ele viajou, ele se encontrou lá com aquele cara, qual é o nome daquele cara? Que ele tem uma coisa na cabeça, um pão na cabeça, ele tem um pão na cabeça, e esse pão da cabeça, ele foi dado como arquiteto, e esse arquiteto foi lá e falou assim, olha, você pode ficar aqui até você conseguir voltar pra casa. Da mesma forma como ele se encontrou com a Kiana, se encontrou lá com aquele cara lá que ele parece muito com o Auto Apocalipse, que ele é até um dos sacerdotes, e ele se encontrou lá. Então, como eu joguei a história, eu posso opinar, tá ligado? Eu joguei a história, me deu a coisa lá, joguei a história, tá ligado? Só corrigindo, pera aí, Zenless Zone Zero, eita, 5G do caramba, pera aí. Vou trocar aqui a 5G, pera aí. Só corrigindo, Zenless Zone Zero não foi um jogo feito pra ser conectado com o Honkai. Perguntaram se é o dev do Zenless Zone Zero e disse que não pertence ao mesmo universo. Mas pelo menos tem referência, né? Tem que ter referenciazinha de vez em quando, né? Gente, a Kafka, tem a Kiana. No caso, a Kiana é uma contraparte, né? Não é a... Ah, nota, galera, uma coisa que eu vou falar pra vocês aqui. A Kiana, ela é muito fraca. Aqui no... Tipo assim, se você endeusa a Kiana no Guns, se você endeusa a Kiana no Impact, digo sincero pra vocês aqui, ela não mostrou nem... Tipo assim, ela é muito fraca. Fraca. Sério, eu acho que é a Kiana mais fraca em que eu pude ver da história do Honkai Verse agora é essa Kiana do Nexus Anima. A não ser que mais na frente eles mudem isso, mas ela é muito fraca. Sério, muito fraca mesmo. E olha que eu joguei a história. verdadeira do Impact ou do Gun, sei lá, de outro universo. Mas o Nexus Anima não tem o que falar. O Petit Planet... Agora o Petit Planet eu não vou discutir, porque eu não joguei, não peguei o beta. Mas, sim, mas é uma pessoa normal, é normal, é uma personagem normal. Ah, outra coisa, galera, eu não joguei Petit Planet. A única coisa que eu vi recentemente foi uma contraparte do Auto Apocalipse que o pessoal encontrou, que é um pequeno NPC, que ele tem o mesmo dublador, mesma voz, e é um NPC que você encontra no meio do rio pescando. Sim, foi o que o pessoal encontrou. E aquela mensagem que eu gravei pra vocês do beta, que o pessoal mandou pra mim um cara que tava gravando em live, e ele falou com a NPC, e a NPC falou da história dos Zenless. Só sei disso. E um pouco da lore que o menino me contou, lá os amigos russos, que tem a questão das árvores que sustentam as bolhas do mundo. Só isso que eu sei. O restante eu sei de nada, tá ligado? Quem é um cara mais forte da Kiana do Guns? Quem é mais forte, a Kiana do Guns ou do Impact? A do Guns. Entra na mesma lógica dos outros jogos lá, do Zenless e do Sea of Themis. Acho que é um universo à parte. Do mesmo jeito que o Vassapura, aquele que foi anunciado agora há pouco. O Vassapura ainda tá muito novo ainda pra nós discutir. Deixa ter mais referência aí.
também deve ser de um outro universo. Quando é da IP Honkai, quando tem algum tipo de ligação, a Hoyo deixa mais escancarado. Você nota até pelo estilo artístico. Se você pegar o Nexus Animal, o Star Rail, o Genshin, o Impact, ele tem uma pegada semelhante. Aí tu pega o Petit Planet, não tem nada a ver com esse jogo. O Zenless, cara, quando o Zenless foi anunciado, eu fiquei, mano, isso aqui nem parece da Hoyo. É porque é a Hoyoverse testando novas IPs, pra ver se emplaca alguma, sabe? Como o Honkai. A IP mais conhecida deles hoje, se a gente for pensar de forma isolada, é o Genshin, a IP Genshin. Mas, se a gente for pensar no universo todo, é o universo Honkai. É a IP mais forte que eles têm, vários jogos já, então faz sentido. Portanto, sobre a ligação dos jogos, é isso. Por mais que eles estejam no mesmo universo, não significa que eles estão dependentes, que eles são dependentes um do outro. Não, não é assim. Por exemplo, eu acho que teve um evento lá da Sparkle, que apareceu no universo. A Kennen do Guns, peraí, a Kennen do Guns lutou realmente com o verdadeiro Honkai contra o Hatch. É verdade isso aí, teve o coordenador também. E teve uma batalha do caramba, ele inclusive ainda fechou as portas do universo Honkai até hoje, nunca voltou lá com a Mei, até hoje. É hoje. Universo do Honkai Impact, tipo... A Kennen é tão braba que ela criou o universo babilônico e o escolar. É tão braba. Quando apareceu uma memoriadora lá, nesse evento, que teve a Sparkle, parece que a Kiana nem sabia da existência de Aeons. Só lembrando, como o Zero não jogou o evento, não é um evento, foi realmente história principal. História principal mesmo. Na história principal, realmente, tu se encontrou com a Sparkle e tu se encontrou com a memoriadora. O que foi evento mesmo foi o encontro da Vita mais a Sparkle, no qual tem interligação com um evento aleatório que aborda a história de todos os capitães lutando para salvar o Honkai Impact. Sim, tem quarta parede do caramba, junto com a Ai-chan de vários capitães, tá ligado? Eu gravei esses eventos todinho pra vocês aí e tá completando o canal aí. Então, os Aeons, eles são seres absurdos do universo Honkai, mas eles não alcançaram toda a árvore imaginária. Nem o Akivili, que é o Aeon do desbravamento, conseguiu chegar no fim da árvore. Eu saiba, tá escrito isso lá na lore do Star Rail. Então, cada mundo tem o seu canto ali, são separados. Isso não significa que tem muita gente que odeia isso. Cara, quer dizer que pra eu entender a história do Genshin, eu tenho que ver o Honkai Impact? Não, você não precisa ver a história do Impact. Mas se você for ver, você vai pegar muito mais referência. E você vai ter uma compreensão melhor também. É o que eu sempre falei aqui pra vocês. Zera, você tem que entender uma coisa. A comunidade de Genshin tá pouco se lixando pra história. Só quer saber de boneco. Tá pouco se lixando. Por isso que é interessante. Da mesma forma como vai sair a Columbina, o pessoal tava louco pela Columbina. Aí hoje o pessoal não tá mais interessado na Columbina, não tanto como tava antes. Porque literal a Columbina, não é dizer que não é a bestadinha, mas é um personagem que perdeu aquela essência de que era pra... Pô, ela era pra dar medo, cara. Medo. Medo. Quando tu viu a morte da Corcólia, não, da La Signora, porque a Corcólia a La Signora é contrapada da Corcólia. Mano, a personagem metia medo, tu sentia realmente medo da personagem. Aí quando tu vai conhecer ela realmente, pô, é uma mina bobinha, tímida, gente boa, tá ligado? Perdeu até os poderes, mas fora isso, desanimou pra cara. Eu digo que desanimou, tá ligado? Dava medo. Aí o pessoal, entendeu? Como é que é o negócio? É doideira, tá ligado? Antes de você estudar a história de todos esses jogos que estão nesse universo. Você vai pegar mais referência, vai entender mais coisas, e é isso. Agora é isso. Eu recomendo pro Zera dar uma olhada mais no Guns e no Tears of Themes, cara, pra se atualizar aí. Tá um pouco desinformado, hein? Bora se atualizar. Esses outros jogos aí... Ah, mas eu não sei inglês. Pô, tem um monte aí. Qualquer coisa, manda lá no Discord, lá eu mando um monte, ensino como você ajuda aí, como... se atualiza e arrocha, meu rei, arrocha. E Zenless aí não. Zenless, Petit Planet, Vassapura. Aí, tipo, você jogar Só me desbloquear lá, que tu bloqueou faz tempo. Não jogar ele não faz diferença nenhuma. Pelo menos pra Genshin, Impact, Star Rail e etc. Ok, povo. Pra quem ficava com dúvida sobre isso, tá aí minha explicação. Só faltou umas coisinhas a mais, hein? Explicar, hein? Tipo assim, o Honkai Impact 3 é mais como uma sombra do Honkai, por isso que tem pouco Honkai Impact 3. No Guns é o local que tem mais fonte. Lá é muito... Como eu devo falar pra vocês? É muito denso a energia Honkai, velho. Até mesmo em arcos, como mostra da Era Zero antiga. Teve, por exemplo, aquele arco que mostra a Ciri da Era Antiga. Pô, os deuses da guerra ali tancavam ali coisa ali que eu ficava besta, velho. Eu ficava besta, tá ligado? Onde eles enfrentavam o verdadeiro Honkai. Eu tô te falando. Ficava besta lá, tem a pessoal da Era Zero lá. E tá aí, né? Vou deixar o vídeo do Zero na descrição pra quem quiser ver, né?